BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O TTR é uma plataforma especializada que fornece dados transacionais abrangentes em inteligência estratégica sobre fusões e aquisições, o M&A, Private Equity, Venture Capital e mercado de capitais na América Latina e na Península Ibérica. Com sede em Madrid, a empresa fundada em 2011 monitora operações corporativas e oferece rankings e assessores, insights por setor e relatórios periódicos com base em transações verificadas. A ferramenta disponível também como app móvel permite acesso em tempo real a dados transacionais e relatórios inteligentes, facilitando a tomada de decisões para profissionais de M&A e investidores. E é sobre esta plataforma que iremos falar hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Daniela Leão, Head of Customer Solutions no TTR. Ela é graduada em Administração e em Relações Internacionais e tem uma especialização em Análise de Negócios pela Fundação Banzolini, lá em 2017. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou nas áreas de marketing, eventos e desenvolvimento de negócios de empresas e diversos segmentos. Daniela, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigada a você, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, Daniela. Daniela, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória aí, como você foi parar no TTR. É uma história bacana. De fato, assim, eu comecei, nesse mercado jurídico, num grande escritório do Brasil, com foco em direito empresarial. Foi lá que a gente iniciou, inclusive, o primeiro departamento de Business Development, que até então a maior parte dos escritórios brasileiros nem tinha, né? E eu usava muito o TTR. Então, eu era uma usuária, assim, muito assídua da plataforma. Inclusive, dava muitos feedbacks e tal. E eu acabei entrando no TTR por uma oportunidade que misturou um pouco vida pessoal. Eu estava querendo mudar de país, fazer um curso, enfim, fora. E acabou que as coisas deram certo. E eles estavam precisando de uma pessoa com o meu perfil. E super encaixou, porque eu era usuária da plataforma. Então, eu tinha muito conhecimento e enfim, agregou bastante para eles. E eu estou há quase 5 anos, no TTR Data, com bastante experiência e atendendo diversos escritórios, de diversos portes, enfim. Então, eu realmente mergulhei nesse segmento. Sensacional, Daniela. E, Daniela, eu queria saber como que você explicaria de forma simples o que é o TTR e a proposta de valor no mercado. Eu acho que você explicou muito bem, inclusive, mas falando de forma super objetiva, o TTR é uma plataforma de inteligência de mercado com foco em dados transacionais de empresas latino-americanas e do mercado ibérico. Isso é um ponto bastante importante, então a gente não é uma plataforma global, a gente foca nessas geografias que eu mencionei. E em relação à proposta de valor, a gente vende eficiência, inteligência e transparência para empresas que, de alguma forma, estão inseridas nesse contexto transacional. A gente oferece dados bastante abrangentes, muito confiáveis, e em diversos formatos, para os mais variados segmentos de mercado. Muito legal, Daniela. E eu queria saber, na sua visão, qual que é o principal diferencial do TTR para outras plataformas de dados transacionais e inteligência de mercado? Olha, eu acho que o principal diferencial, na verdade, são duas coisas, A primeira é que a gente realmente atua nesses mercados locais que eu mencionei. Então, a gente acaba conseguindo aprofundar muito mais nesses mercados. E a gente surgiu a partir deles. Então, tem uma comparação que um dos nossos cofundadores faz, que eu acho bem apropriada, que é em relação ao Financial Times e o Valor Econômico. Se você quiser entender do mercado brasileiro e ler a perspectiva do Financial Times, você vai ver ali alguma matéria de algum assunto que foi bastante relevante, mas muito da perspectiva do estrangeiro. Agora, quando a gente olha para o Valor Econômico, você vai ter ali
matérias diversas do mercado que você vai realmente entender, e são brasileiros falando do próprio mercado. E eu acho que esse é o grande diferencial do TTR. A gente nasceu na Espanha, depois em Portugal, e no Brasil temos pessoas como eu, por exemplo, trabalhando diretamente aqui, entendendo a realidade brasileira, com contato direto com os assessores, as empresas. Então, é muito diferente e traz também, eu acho que para os próprios assessores, aqui falando especificamente, essa proximidade deles poderem dar feedbacks e falarem, olha, o ranking de vocês tá legal, mas veja bem, tem um ajuste aqui, isso aqui não representa bem a realidade, a gente fala a mesma língua, literalmente, né? O TTR, ele faz publicações nas línguas locais, né? Então, em português, no espanhol, isso também traz uma aproximação muito bacana. E uma coisa relacionada mais à plataforma mesmo, que eu ouço muito dos clientes, é que a nossa plataforma, ela é muito user-friendly, então é muito fácil de mexer. Diferente de outras plataformas que são muito mais para o mercado financeiro e aquela tela bagunçada, cheia de coisa, isso atrapalha muito, principalmente para os advogados. Então, isso é um diferencial. É mesmo, a plataforma é muito fácil de usar mesmo, Daniela. Adorei a comparação do Financial Times com o valor e de fazer esse paralelo. Eu queria saber, Daniela, de que forma o TTR pode apoiar os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos no desenvolvimento de negócio. E é legal agora porque você tem os dois olhares, né? Eu queria realmente ver sua opinião. Sim. Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que existe muita dúvida, né, em relação a isso. E assim, de bate-pronto, Gabriel, o que eu posso te garantir é que o TTR consegue apoiar escritórios de diversos tamanhos, isso é importante, pequeno, médio, grande, desde os advogados juniores até os sócios, obviamente, então a gente consegue abranger diversos públicos dentro dos escritórios e departamentos diferentes. Os mais conhecidos, você já sabe, é tema do podcast, que é o de BD, mas também de BI, marketing e, inclusive, a área de recursos humanos, que não é muito falada, mas que a gente consegue agregar bastante. Em relação, e de maneira assim, bem prática, aos advogados, né, a gente sabe que na correria do dia a dia eles precisam de informação relevante, mas bastante diluída, mastigada, e ali num formato rápido de leitura, porque eles não têm muito tempo, né? Então, o TTR, ele preenche bastante essa necessidade com os alertas de e-mail, com o Weekly Roundup, que sai toda sexta-feira, com as principais movimentações do mercado, os nossos relatórios, eu acho que isso ajuda muito eles. Para as áreas de BD, BI e marketing que se aprofundam mais nos dados, a gente tem a própria plataforma, vocês podem, né, ver ali detalhamentos de informação, enfim, criar listas e tal, mas a gente também tem esses outros formatos que eu já tinha mencionado, que é, por exemplo, o data feed e o API, né? Então, assim, a gente tem essas possibilidades de extração massiva de dados para que os escritórios tenham a liberdade de fazer análises muito mais complexas e específicas, que na plataforma acaba ficando mais limitado. Eu acho sensacional uma coisa que eu gosto bastante também, que você falou, e é legal que você traz isso, que é do ponto do RH, porque se você vai fazer, digamos, contratar alguém de outro escritório e alguém do transacional, você consegue ver ali como que está, pelo menos as operações que foram publicadas ali, você consegue ter um track record muito bacana e do desenvolvimento desse advogado ou advogada. Então, eu acho belíssimo isso. Isso assim, só complementando, né? A gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, mais de 12 mil perfis de deal makers. Né? Então, assim, com um track record vinculado. Então, é isso que você falou. A pessoa que está olhando aquela informação, ela não tem só os dados que o LinkedIn tem, né? De informação, de firmas que a pessoa passou. Realmente tem dados de experiência específica de setor de atuação, de clientes que assessorou, então é uma performance mesmo, né? Sim. Então são dados bastante estratégicos e que o Departamento de Recursos Humanos com certeza pode utilizar. Não, sensacional. E eu queria saber, Daniela, que desafios que você enxerga na adoção de ferramentas como TTR por parte dos escritórios tradicionais? Porque, na minha visão, né, a gente vê o mercado jurídico está se desenvolvendo, está se profissionalizando, mas ainda tem um longo caminho pela frente comparado aos outros mercados. Eu acho que você percebe isso também, né?
Então, eu queria saber qual que é o desafio nisso, porque, para mim, é um desafio bem grande. Os advogados já têm dificuldade, às vezes, com o Excel, com uma outra ferramenta. Olha, essa é uma excelente pergunta e, na verdade, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que andar alguns passos atrás e falar mesmo sobre o conceito de business development. Porque o TTR é uma ferramenta, né? Então, é uma forma de você conseguir chegar em algum lugar. Agora, se você não sabe aonde você quer chegar, pouco importa a ferramenta que você vai usar. Essa é a realidade. Você pode ter as melhores ferramentas do mercado. Se você não tem isso bem definido, você não vai ver o resultado no final das contas, você não vai saber avaliar, enxergar o valor daquilo, né? Então, assim, o que eu percebo, e aí vindo muito de um lugar, de um escritório que tinha esse departamento, que era bem bacana, mas atendendo agora vários escritórios, o que eu percebo, assim, na maioria, é que ou eles nem têm esse departamento, ou quando tem, é muito de apagar incêndio. E é muito limitado a uma parte operacional, que é gestão de track record, né, de experiência do escritório para propostas, de você saber ali minimamente, né, quais são os principais sócios que estão participando das operações e tal, dos concorrentes, mas não é uma visão aprofundada, né? E realmente não tem assim um objetivo claro de onde quer chegar. E assim, a área de BizDev, ela não é uma área de vendas, né? Mas ela é uma área muito estratégica e que para os escritórios isso deveria estar dentro da cultura mesmo deles, né? Porque funciona como um motor de crescimento sustentável. Então, é extremamente estratégico. Deveria ter ali os sócios no dia a dia com uma rotina muito clara, uma disciplina clara, com metas específicas. E aí o TTR, ele, claro, a gente consegue apoiar, por exemplo, escritórios que estão começando a montar uma área de BizDev. Por quê? Para você montar uma área de BizDev e entender minimamente de estratégia, você vai ter que primeiro fazer um apanhado do mercado, fazer alguns mapeamentos, algumas análises, para entender como é que o mercado está hoje e como é que você está hoje, né, naquele contexto. Depois disso, você vai definir. Então, beleza, entendi que eu não estou bem aqui, estou bem ali, né? Preciso melhorar aqui, preciso expandir mais isso daqui. Então, como é que o TTR ajuda? A gente vai mostrar, através dos nossos dados, uma série de contextos que tem tudo a ver com os principais pontos de business development, que é análise de mercado, inteligência competitiva, então você olhar para os concorrentes, identificação de novos mercados, desenvolvimento de parcerias estratégicas e de novos modelos de negócio, então a gente vê muito escritórios montando desks, né, de inovação, de tecnologia, desk em uma geografia específica, né, para atuar com um cliente estrangeiro, enfim. Gestão de relacionamento com stakeholders, chave, e prospecção de grandes contas. Esses grandes temas fazem parte de uma estratégia de BizDev. E em todos eles, o TTR consegue apoiar com informação, com dados extremamente relevantes do mercado local e que podem ajudar, né, os escritórios a estruturar isso e ter um resultado bacana. Não sei se é engraçado, porque eu vou conversando. Esse é muito legal aqui do podcast, porque eu vou tendo várias ideias quando eu vou conversando com profissionais de outras empresas e tudo mais, e assim, você está trazendo vários insights muito legais, Daniela, assim, e é gostoso conversar com quem sabe do que está falando, então eu estou aprendendo bastante aqui com você. E eu queria saber, para quem está começando a usar a plataforma no contexto jurídico aí, digamos, o advogado júnior entrou e já está vendo que, está participando de umas operações, está aprendendo a alimentar o sistema, e o que você daria para essa galera que está começando a extrair o máximo do valor da plataforma, não só os jovens advogados, mas a galera também que está começando a usar mais a plataforma? Então, eu acho que, independentemente de ter uma estrutura de BD ou não, esses advogados eles já têm que ter uma mentalidade de BD, porque, no final das contas, eles que têm que originar também novos clientes para crescer enquanto sócios e crescer na carreira.
Então, nessa perspectiva, né, eles podem aí utilizar o TTR para já começar a monitorar o mercado, tanto empresas comprando e vendendo, fundos investindo e desinvestindo, que tipo de transação tem crescido, os concorrentes, quem são os concorrentes, principalmente por setor, Gabriel, porque assim, o que eu vejo muito é que os escritórios, eles focam muito na concorrência daquele ranking geral do TTR, que pega tudo e todos. Mas para análise de concorrência ser efetiva, você tem que primeiro analisar seus pontos fortes, e dentro dos pontos fortes, você vai para um recorte de concorrência que realmente está ali do teu lado naquele recorte, né? Então, assim, esse advogado que está começando, de repente, ele tem uma especialização num segmento específico, num tipo de área específico, e aí, o que eu acho interessante? Ele já olhar focado nisso. Então, criar um alerta de e-mail focado nisso, olhar para os concorrentes que estão fazendo isso, porque daí ele já começa realmente a entender como é que ele compara, vou dizer assim, banana com banana, né? E aí ele começa realmente a entender esse tipo de análise e olhar para os dados como eles são, né, e crescer estrategicamente nisso. Então, acho que esse é um primeiro ponto, que é ter essa mentalidade de business development e já olhar para os dados específicos da onde você está posicionado e como é que você consegue crescer. Acho que, basicamente, isso. Aqui eu estou minha cabeça borbulhando, porque você sabe que eu trabalhei em diversos tipos de tamanho de escritório. Quando você está trabalhando em um escritório muito pequeno, nem sabia o que era o TTR, nunca fazia ideia, porque não estava ali no dia a dia. Eu trabalhava, por exemplo, no escritório imobiliário. Mas se você vai trabalhar com transações maiores, até em grandes operações imobiliárias, se você acompanhar ali, você vai saber o que as empresas estão fazendo, porque está ali na parte estratégica delas, né? São dados divulgados públicos ali. Então, é muito legal isso que você traz. E eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final, o espaço é seu. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar, conhecer mais sobre o TTR e conversar com você também sobre, de repente, inteligência de negócio, envolvimento de negócios, e o espaço é seu. Não, obrigada. Eu tenho meu contato, né, profissional, que é o meu e-mail, daniela.leão@ttrndata.com. As pessoas podem entrar em contato comigo ou pelo LinkedIn, né? Não sei se você vai conseguir deixar aqui divulgado, mas está como Daniela Leão, acho que não tem muito erro. E estou aí à disposição de todo mundo para conversar sobre esse tema que é de meu interesse, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Não, sensacional. Pessoal, muito obrigado, Daniela. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.